Olá, Sara. Aqui é o Richard, do Twitter. Muito bem, eu vou ir direto ao tema, porque eu poderia muito bem ser curto e grosso, e o vídeo teria só uns 5 minutos mais ou menos no máximo, porém, eu preciso fazer algo melhor. Então, vamos lá. Eu vou então começar lendo a sua sequência de tweets do dia 21. Então foram 5 tweets no total, resumindo essa sua dúvida específica, né? Só que, aí que tá, você pode estar achando estranho de eu estar fazendo um vídeo só para responder essas dúvidas que aparentemente são simples. Eu sei que tem muita controvérsia mesmo por detrás disso, mas talvez mesmo assim você deve estar achando um pouco exagero, mas é porque, é o que eu disse, eu preciso fazer algo melhor. Eu quero fazer algo melhor. Não só quero, mas eu realmente preciso. Porque certas doutrinas, para a gente poder ter um entendimento delas com clareza, primeiro a gente tem que voltar alguns passos para trás e ter certeza que nós estamos entendendo doutrinas mais fundamentais, que servem como alicerce para essas doutrinas que na verdade são de edificação. O único jeito dessas doutrinas de edificação poderem fazer efeito correto, pelo menos minimamente correto, primeiro tem que ter essas doutrinas fundamentais primeiro estabelecidas. Então eu preciso, para que a nossa comunicação seja tenha o potencial de ser o mais saudável possível, eu preciso então ter meio que certeza que essas doutrinas fundamentais, que essa doutrina que você levantou a questão aqui, que é uma doutrina de edificação, para ela poder ter a sua devida base firme. Então primeiro vamos tratar de certas doutrinas fundamentais. Começando pela salvação, o óbvio, né? Eu acredito, né, que você deve ter clareza da salvação, como ela realmente funciona hoje em dia. Mas só eu fazendo então um levantamento geral aqui bem rápido e direto. A salvação hoje, então, você deve saber que é por graça, ela não é por obras, certo? Então ela é instantânea no momento em que você acredita no Evangelho. Você tem a salvação no exato momento que você acredita no Evangelho. E qual é este Evangelho? É o Evangelho específico do apóstolo Paulo. Agora, é aqui que a gente pode começar a ter um pouco de divergência. Por quê? Porque o pouco que eu vi do seu perfil, porque eu te conheci de forma aleatória, assim como eu conheço grande parte das pessoas aqui no Twitter. Eu simplesmente, sabe, quando você entra nos perfis, o Twitter ele recomenda outras contas, né? Do lado e no meio assim do perfil. E as recomendações realmente fazem sentido. O algoritmo do Twitter é muito bom. Então é assim que eu vou achando um monte de pessoas que creem na Bíblia e tal, ou que têm tendências a querer acreditar ou não. E é interessante, daí eu tento, o que eu faço, né, o meu modus operandi, eu vou e se eu vejo que o perfil vale a pena de um jeito ou de outro, eu vou e adiciono em uma das minhas listas. Eu gosto muito do Twitter, pra mim é a minha rede social favorita se você souber usar. Por quê? Porque é uma rede social, assim como qualquer outra rede social. É muito fácil de se perder em conversa tola, em conversa vã, que só vai trazer confusão e não vai trazer edificação nenhuma. Então se você souber focar na edificação, qualquer rede social você pode usar. Não é qualquer, né? Tem algumas que não tem nem como, né? Mas essas mais famosas, né? O Twitter, Facebook, embora que eu detesto o Facebook, eu tenho um Facebook, mas eu não uso. Não uso há anos. Eu tenho o meu Facebook lá parado só pra usar o Messenger. Se alguém me chamar no Messenger. É só pra isso, porque usar o Facebook mesmo eu nem entro no Facebook. Mas o Twitter, eu adoro a dinâmica do Twitter. É direta, é simples. Se você souber usar, é limpa. Sabe, tem uma estrutura limpa, direta, eu acho 1000 vezes melhor do que o Facebook. O Facebook eu chego até a achar nojento, do jeito que é a estrutura do site, o jeito como o site empurra a estrutura e o algoritmo, eu acho, enfim, eu não acho saudável o Facebook. O Twitter eu acho mais neutro.
Pelo menos ele dá a possibilidade de você fazer de forma muito mais neutra. Mas enfim, eu não quero mais perder tempo falando disso. O meu ponto de ter aberto essa conversa sobre o Twitter é que eu te conheci pelo Twitter de forma aleatória, como eu conheço um monte de gente. Então eu vi pouco sobre a sua conta, sabe? Você só era só mais uma que estava na minha lista das pessoas que eu coloquei naquela lista específica. E acabou, né? Acabou que a gente foi acabando se interagindo de forma mais específica e a gente acabou se seguindo e estamos aqui, né? Então, mas a gente não se conhece de verdade, né? Isso agora está sendo mais próximo da gente poder começar a se conhecer melhor, né? Eu acho que eu vi um tweet aleatório, é porque eu vi muito pouco tweet seu. Mas o pouco que eu vi, voltando agora pro fio da meada, por causa que eu falei que é agora que a gente talvez ia começar a ter um pouco de divergência. Por quê? Porque o pouco que eu vi de você, eu vejo que você é uma pessoa letrada, né, que lê livros e tal, e tá em alguma religião cristã, né? Eu ainda não tenho certeza qual, porque eu também, de novo, eu vi muito pouco, mas né, alguma parte do protestantismo, né? Mas o pouco ainda que eu vi de você, eu vejo que você é bem aberta e parece ter um fundamento mais de acordo com o que realmente é a sã doutrina para os tempos atuais. Diferente de muitos outros perfis de outras pessoas que são religiosas de um jeito que não é edificante, de um jeito até mesmo errado e até mesmo herético, realmente. Você eu vejo que é bem mais centrada. Mas não tem jeito, a gente tem que falar de doutrina. Então, como hoje a tendência da religião cristã é cada vez mais se distanciar de doutrina, ou se é doutrina, é uma doutrina religiosa herética, como por exemplo o catolicismo, que é o grande clichêzão. Mas aí o protestantismo de modo geral, o protestantismo ele tem a tendência de ou não ser doutrinal, eles não focam em doutrina, eles focam mais em autoajuda ou coisa do tipo. Ou também se eles focam em doutrina, como o catolicismo faz, mas aí eles focam trazendo daí tipo o papa deles, né? Tipo, eles trazem Calvino, enfim, aí, sabe, é a mesma coisa que o catolicismo, só que com outra roupagem, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui querendo só bater no catolicismo, na verdade é errado. Eles não tomam a Bíblia como a fonte da verdade realmente. O catolicismo é o mais óbvio, né? Por isso que eu falo, por isso que é fácil de bater no catolicismo. Eu não quero bater realmente no catolicismo, não nas pessoas que estão no catolicismo, mas a religião é errada, a religião católica. Mas os protestantes não estão muito longe de ser quase igual que o catolicismo. Eu entendo que tem muitas diferenças e eles se aproximam muito mais da verdade. E com isso também eu não quero dizer que eu tô na verdade 100% nem nada disso. Mas tem como a gente saber que a gente pelo menos está numa fundação 100% correta. Agora, a edificação, aí não existe ninguém que tenha a edificação 100% correta. Sempre vai ter pessoas que vão ter falhas na sua edificação. Mas a fundação, o alicerce, tem como saber que está 100% correto. E como é que a gente sabe disso? É na Bíblia, não é em coisas extra-bíblicas. Não é em livros de pessoas, embora podem ajudar esses livros, e muito menos em supostos livros de santos, né? Que, enfim, não, é só nas escrituras sagradas, preservadas mesmo, que a gente pode ter essa certeza. Enfim, mas então, voltando aqui pro fio da meada mais principal, porque é muito detalhe que pode falar, e olha, esse vídeo, se você me desculpa, mas você já deve estar vendo aí, tá muito grande, porque o negócio, assim, de novo, se eu podia ser curto e grosso e responder muito rápido, sabe, ir direto, mas não, eu preciso então falar dos fundamentos, de certos fundamentos específicos,
E aí, quando eu for responder essas perguntas aqui, eu vou tentar ir mais fundo do que o normal, porque é uma coisa que realmente tem uma densidade, por causa que tudo se liga ao contexto. O contexto, eu sei que esse argumento parece que já ficou batido, né? Tipo assim, qualquer um pode falar, não, mas você só pode entender se você entender o contexto. Todo mundo sabe disso. Só que parece que esse argumento foi tão usado, e também do jeito que está a educação das pessoas nesses últimos tempos, enfim, está tudo tão comprometido que as pessoas elas não conseguem compreender realmente o que significa essa frase de entender o contexto. Não é simplesmente só, eu vou ler mais um pouquinho antes e mais um pouquinho depois. Não, é uma coisa muito mais além. Você tem que entender quem é que está falando, para quem está falando, em que tempo está falando. Realmente, sabe? E eu sei que, na verdade, as pessoas meio que entendem, que subentendem, que entendem isso. Só que, na prática, elas parecem que daí desliga a chave, sabe? Desliga a chave do cérebro que entende essa definição real e 100% do entender o contexto. Enfim, então vamos logo. Porque já está 11 minutos, eu preciso avançar, porque o negócio aqui, realmente eu coloquei muito detalhe além, e eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo em um só vídeo. Mas eu vou tentar. Então vamos lá, eu não posso perder muito tempo, eu não posso divagar muito, senão... Enfim. Primeiro, os fundamentos então, a salvação, como eu estava falando, a salvação então, você entende e tal... quando eu parei falando que é o evangelho do apóstolo Paulo. É através do evangelho do apóstolo Paulo. Porque você pode pensar, eu não sei qual é a sua religião cristã específica. Por quê? Porque hoje em dia o mais correto, o 100% correto, é não encarar a fé cristã como uma religião. Eu não estou querendo dizer que você não pode se denominar, não pode ter uma denominação. Porque denominação vem simplesmente disso, da palavra de denominar. Então, se você entende qual que é o corpo de doutrina correto para seguir, você vai conseguir resumir esse corpo de doutrina em algumas poucas palavras, de acordo com a Bíblia. E não tem problema nisso, mas o problema é saber qual que é esse corpo de doutrina. Que daí tem essas inúmeras religiões aí, essas inúmeras religiões cristãs diferentes que confundem as pessoas. Mas tudo isso faz sentido porque... Enfim, é a grande confusão que tem, que se originou de Lúcifer versus o Criador, versus Deus. E no mundo caído pelo pecado faz total sentido. Então essa é a nossa luta. Nós temos que correr atrás da verdade. E Deus ele deu a nossa vida de alguns anos, que é tempo o suficiente para todos nós podermos encontrar pelo menos o mínimo para a gente poder conseguir essa salvação. Então... a salvação é pelo evangelho do apóstolo Paulo, porque eu não sei se a sua religião é do clichê que fala que o Novo Testamento, né, como está falado na Bíblia, os 27 livros finais, né, começando em Mateus até Apocalipse, se tudo isso é um todo só, e é uma única mensagem só, é só um evangelho que é falado nesses 27 livros finais. E a divisão basicamente é só a divisão mais básica que existe, que está na própria Bíblia, que está aqui na própria Bíblia, né, que é essa parte, né, no Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, e só divide assim, só tem essa divisão e acabou. Então as pessoas de modo geral, muitas pessoas de modo geral, uma grande multidão de crentes, né, seja católico ou protestante, mas é mais os protestantes, porque os católicos eles pegam coisas muito extra-bíblicas. Por isso que o católico é muito fácil de você descartar, porque é muito óbvio que não é verdade. Enfim, mas é muito detalhe aí para poder falar. Mas como eu sei que é no mínimo protestante, então já dá para ir direto um pouco mais, né? Então, mas não é só os 27 livros, não é simples assim, não é só um evangelho nesses 27 livros finais, de Mateus até Apocalipse. Existe uma divisão mais específica. Agora, isso não significa que, por causa disso,
Se tem uma pessoa que não entende isso, a pessoa está automaticamente perdida, ela não tem como tá salva. Não, isso é um absurdo falar. Qualquer pessoa, estando dentro de uma igreja, estando fora de uma igreja, ela pode estar até mesmo no catolicismo, ela pode estar fora de qualquer religião. Se ela entrar em contato com o evangelho correto, que está em vigor atualmente, ela vai ter, se ela entrar em contato com esse evangelho e confiar nesse evangelho de verdade, acreditar nele de verdade, ela vai ter salvação instantânea ali. Então, a salvação hoje em dia é literalmente de graça. Basta você entrar em contato com o evangelho correto, que está em vigor atualmente, e confiar, crer, acreditar 100% nesse evangelho. E qual é esse evangelho? É o evangelho do apóstolo Paulo, especificamente. Não é do Pedro e dos outros 11 apóstolos. Embora o evangelho deles serviu como um alicerce para chegar até esse evangelho atual que está em vigor. Porque o evangelho do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo que está com a autoridade hoje em dia. Assim como no Velho Testamento a autoridade foi entregue a Moisés, e Deus falou que as pessoas precisavam seguir Moisés. Se você não seguisse Moisés, você não ia conseguir ter as bênçãos de Deus para poder ter a salvação da sua alma e a salvação de qualquer coisa ruim. Porque você imagina, né, no passado, Moisés vem e as pessoas falam, não, eu não vou seguir o Moisés, eu vou seguir Deus, sem passar por Moisés. Não tem como. Hoje é a mesma coisa. Então, hoje Paulo é o Moisés de hoje em dia. Não é Pedro e nem os outros 11. Embora eu não, com isso, por favor, entenda, eu não estou querendo descartar Pedro, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, nenhum deles, de jeito nenhum. Eles têm como fundamento da história para a gente poder entender a progressão da história e saber onde é que a gente está hoje. Porque a Bíblia, ela é um livro de progressão, de revelação. E é uma linha do tempo. Então a gente tem que entender, nós temos que entender aonde nós estamos nessa linha do tempo. Mas enfim, tem muito detalhe que pode ser falado. E eu não sei, sabe, qual que é, na verdade, eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento, porque, de novo, eu não vi quase nada a seu respeito. Eu converso com muita gente no Twitter, e a maioria, eu não tenho tempo de procurar o histórico inteiro da pessoa. Eu conheço a pessoa, se a pessoa aceita conversar, aí a gente começa a conversar e vai vendo o que acontece. Então, com cada pessoa é uma experiência diferente. Você é só mais uma. Mas o que eu gostei de você é que você tem um gosto muito parecido com o meu. Eu também gosto de muita coisa de anime, essas coisas que você gosta também em relação a entretenimento. E é difícil, sabe, achar uma pessoa assim que também é crente. Quer dizer, não é que é difícil, é que pelo menos eu acho difícil, eu não consigo achar, sabe? Eu acabei me simpatizando mais com você por causa disso também, que a gente tem coisas em comum além de só crer em Deus. Porém, crer em Deus, se a gente não tem crença em Deus, a gente não tem nada, né? Enfim. Então, a crença em Deus é o começo de tudo, é o alicerce. Mas enfim, voltando aqui, de novo, eu não posso ficar divagando muito, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Então vamos lá. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os seus... Ah, sim, desculpa. Deixa eu deixar claro então. A salvação é o quê? O Evangelho de Paulo, ele é descrito em todas as 13 cartas dele, mas aonde ele é descrito melhor é em Romanos e principalmente, de forma resumida, em 1 Coríntios. Romanos ele faz um apanhado assim em várias partes, né? Romanos 3, né? Que é para confiar no sangue, né? Que Cristo derramou na cruz quando ele morreu para pagar todos os nossos pecados. Mas aí em 1 Coríntios 15, versículos 1 ao 4, ele é onde ele resume, onde Paulo ele resume de forma mais resumida o Evangelho. Que é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia.
Então qualquer pessoa que acredita nisso, que acredita que Jesus Cristo morreu pelos pecados dela, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, sendo que Jesus Cristo é Deus encarnado, é Deus em carne, e a pessoa tem pecados que ela precisa se limpar desses pecados para poder ficar em comunhão eterna, em paz com Deus. Então ela precisa ter tudo isso. Não, é simples, mas ao mesmo tempo você percebe que a pessoa tem que entender que Jesus Cristo é Deus, ela tem que entender o que é pecado, certo? Pecado é muito simples, né? Se você for em Gênesis versículo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta. Isso é Deus falando com Caim, né? Se você for mais para trás, você vê no versículo 3, né? E o Senhor disse a Caim, né? Então, aqui é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia. E geralmente, a primeira vez que determinada palavra aparece na Bíblia, você já consegue ter a definição dela ali. Isso não é sempre, mas é uma regra interessante de você pensar. Pelo menos aqui funciona perfeitamente. A primeira vez que pecado aparece, você já vê a definição. Que é o quê? Pecado é simplesmente não fazer o bem. E quem é que estipula o bem? Só pode ser o Criador, porque é Ele que criou tudo. Então, a pessoa tem que entender que pecado não é simplesmente só ir e matar alguém ou fazer alguma coisa, que alguma lei que vai contra alguma lei. Não. É muito além de só contra a lei. É simplesmente não fazer o bem. Você precisa estar fazendo o bem o tempo todo. Nós, nesse corpo caído atualmente, não temos condição de fazer isso. O pecado já vem de carne e nós temos a tendência natural de fazermos o pecado de forma automática. A gente não precisa aprender a pecar, a gente já peca de forma automática. É por isso que a gente não pode ser aceito por Deus, a gente precisa limpar desses pecados. E nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Então Cristo, quando veio, Ele fez por nós. Então foi revelado que daí, a partir do apóstolo Paulo, foi revelado que, crendo no sacrifício dele, na morte pelos pecados dele, no sepultamento dele, na ressurreição dele, crendo nessas três ações gloriosas de Jesus Cristo, nós podemos então ser justificados. E para podermos ter comunhão em paz com Deus para sempre agora. E nós podemos agora ser aceitos para ser filhos de Deus, finalmente, e voltar ao estado como Adão, assim quando Adão foi criado. Adão foi criado puro, mas aí ele pecou de forma intencional, depois que a Eva foi enganada. Mas agora, Cristo sendo o segundo Adão, deu a possibilidade que o primeiro Adão acabou falhando. Então agora nós podemos ter a salvação da nossa alma, a nossa segurança, nós podemos voltar a não mais pecar, graças a Deus. Não mais pecar, entenda que não 100% nessa vida, quando a gente ainda estiver nesse corpo caído pecaminoso. A nossa alma foi salva, mas esse corpo ainda está aqui. Pra gente considerar o nosso velho homem morto, sim, crucificado, mas a gente está nesse corpo ainda. Paulo fala que a gente está aguardando que esse corpo aqui seja colocado, seja destruído, para a gente poder ter o nosso corpo celeste. Aí sim a gente vai ter 100%, o pecado vai ser abolido 100% para nós, hoje em dia. Mas a gente já pode ter pelo menos a salvação da nossa alma já garantida. E essa é a graça abundante de Deus hoje em dia. Enfim, isso a gente vai explicando mais para frente, e você já deve saber disso. Você com certeza deve ter conhecimento de tudo isso que eu falei. O problema é que por causa, talvez, de novo, eu não tenho certeza, eu não vi o suficiente sobre você, mas talvez por causa da religião que você está, da religião cristã que você está, vai ser inegável. Você vai ter contato com doutrinas, no mínimo, interpretadas de forma errônea. Enfim, é muito complicado isso, mas essa é a nossa luta nesse mundo caído. Faz sentido, sabe? Não precisa se espantar por causa disso. É normal num mundo caído pelo pecado, contaminado há mais de 2000 anos. É normal. Então a gente só tem que ler a palavra de Deus, entender como é que a gente pode se defender disso.
É assim, é só a palavra de Deus que pode dar essa segurança pra gente se a gente lê ela de forma que a gente não vai se deixar influenciar por coisas externas. Entende? Enfim. Bom, então esse é o apanhado geral só para introduzir. Então só para deixar claro a salvação, porque se a pessoa que a gente está conversando, que a gente quer tentar edificar ela com doutrina correta de Deus, se a pessoa não tem salvação, não adianta nada. Não adianta nada. A pessoa precisa estar salva para poder ter edificação. Senão vai edificar sem alicerce e o edifício vai cair todo. Enfim, precisa ter o alicerce para o que foi edificado não cair. É só o alicerce que vai segurar. O alicerce é a salvação da alma, hoje em dia. Enfim, então, passado esse ponto, e qualquer coisa que eu falar aqui, se surgir mais dúvida, que pode acabar surgindo facilmente, principalmente agora quando eu entrar nas doutrinas de edificação, a gente vai conversando com o tempo, caso você queira. Se você não gostar de mim e tal, não tem problema, sabe? Eu falo com inúmeras pessoas e é normal, sabe? Umas ficam para conversar mais, outras ouvem só uma vez e somem, outras bloqueiam. Enfim, eu venho, assim como o apóstolo Paulo diz para que nós façamos hoje, eu venho em graça e paz. Sabe? Eu venho pregando a graça de Deus. Eu não venho em violência, eu não estou em religião nenhuma para impor violência, para ficar propenso à violência, enfim, ou ignorância, sabe? Os frutos do Espírito é o que eu busco. Caridade, sabe? Enfim, então esses são conceitos específicos que o apóstolo Paulo revela para nós o potencial real desses conceitos através do ministério específico dele, que é o ministério para os gentios e por consequência para todo mundo. Diferente de Pedro e dos 11 apóstolos, que é uma coisa exclusiva para os judeus. Foi exclusiva e continua sendo. Porém, hoje os judeus, como o próprio Paulo fala, Israel está caída, então hoje não tem mais judeu nem gentil nesse sentido. Hoje é para todo mundo. Mas os judeus eles vão voltar. E é aí que entra a divisão que eu estava falando para você dos 27 livros. Não é os 27 livros como o evangelho todo, os 27 livros é uma doutrina só. Não é assim que funciona. Existe uma divisão clara entre Paulo. Você tem que tirar Paulo de todos eles. Os 13 livros de Paulo, Romanos até Filemon, eles são separados. Mas isso eu estou falando no bom sentido. Eu não estou querendo dizer com isso que é para a gente só ler os livros de Paulo e só levar eles em consideração. Não. Eles estão dentro, junto com os outros 66 livros, todos, até os do Antigo Testamento, todos os 66 livros têm uma progressão. Porém, não tem como a gente seguir tudo na Bíblia. Eu posso dar um exemplo muito simples para você, com relação à comida. Quer ver? Eu tenho umas anotações específicas aqui com relação a isso. Nem era meu ponto, mas eu vou aproveitar, já que eu entrei nisso. Por exemplo, se você for em Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Um 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente. Para vós será para alimento. Então, aqui nesse ponto, capítulo 1, versículo 29 de Gênesis, Deus ele estipulou uma dieta vegetariana, então, para ser vegetariano. Aí depois, ainda em Gênesis, no capítulo 9, versículo 3, muda. Essa regra muda. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde. Eu vos dei todas as coisas. Aqui então a gente vai para então eles serem onívoros em vez de vegetarianos, certo? Então pode planta e animal.
E depois a gente vai para Levítico. Então a progressão da Bíblia, ela vai progredindo nessa linha do tempo, o tempo vai passando e a forma como Deus vai lidando com a humanidade vai mudando. O Deus em si não muda, né? Quando você vem com esse tipo de ensinamento para os crentes, você quer edificar os crentes de modo geral nisso, muitos deles estão muito mal acostumados com a religião legalista, a religião cega mesmo, que tem muita influência de doutrinas de homens, né, de vários livros de homem por detrás, em vez de só ter autoridade, só os 66 livros. E aí eles falam, não, mas eles gostam de jogar aquele versículo em cima da gente falando que Deus não muda. E é verdade, Deus não muda, mas quando Deus ele falou isso, ele está falando do personagem dele, da pessoa dele. Ele, como divindade, ele não muda, ele é uma coisa que sempre foi, é e sempre será. Impossível ele mudar. Mas como ele lida com o plano, com os determinados planos, isso é óbvio que muda, é óbvio. Sabe? Então esse exemplo da comida é um exemplo super simples que você pode usar para poder ver isso. Aí depois você vai em Levítico, então continuando essa progressão, Levítico 11. Levítico 11, versículos 2 ao 4. Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e cuja fenda das unhas se divide em duas, e rumina entre os animais, aquilo comereis. Todavia, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será impuro. Então você vê que daí agora em Levítico passou para ser animais puros e animais impuros. Então você vê que só nesses 3 versículos desses livros iniciais da Bíblia, você já vê 3 mudanças só com relação a como Deus lida com a humanidade com relação à comida. Então, entenda que é realmente uma progressão. Então agora indo para o ponto central aqui, tem que entender que os 27 livros finais não é uma coisa só. Existe uma divisão clara e específica, que é o ministério do apóstolo Paulo, que traz o mistério de Deus, que estava escondido antes da fundação do mundo. Você já deve ter ouvido essa frase. Essa frase é muito famosa com os calvinistas, mas eu não sou calvinista. Porque os calvinistas eles têm um problema sério, por causa que eles têm todo aquele lance da predestinação e toda essa coisa que está na Bíblia, é uma palavra bíblica, predestinação e tal, mas não é, a interpretação não é do jeito que eles interpretam. Não é. Isso induz eles a muitos erros. Mas, indo então pro ponto, Paulo tem um ministério que foi entregue a ele quando ele foi salvo em Atos 9. Atos é um livro-chave que os crentes, os cristãos precisam entender para poder abrir a mente deles. Atos é um livro de transição da lei para a graça. Começa com o ministério de Pedro, forte em Pentecoste. Tanto é que tem os protestantes super famosos aí, né? Que são os pentecostais, que eles acham que a igreja que está em vigor hoje começou em Atos 2. Que está errado, a igreja não começou em Atos 2. A igreja que está em vigor hoje começou com o apóstolo Paulo, em Atos 9, quando ele foi salvo. Ele era Saulo, estava perseguindo a igreja de Deus, de Pedro, e Deus apareceu para ele em Atos 9, na estrada para Damasco, e salvou ele, e ele de Saulo começou a se chamar Paulo, e Cristo entregou para ele o mistério de Deus, que é a graça de Deus em abundância. Porque Deus sempre salvou as pessoas por graça, sempre. Mas era graça junto com a religião judaica ou junto com algum tipo de aliança, alguma promessa. Era sempre assim.
Hoje, através do apóstolo Paulo, já há 2000 anos, desde que o apóstolo Paulo foi salvo, está em vigor as doutrinas de Paulo como o cerne, como o filtro. Através dos 13 livros de Paulo, você filtra todo o resto da Bíblia. Não é que a gente só pega só os livros de Paulo e só lê eles. Não, de jeito nenhum. Pega os livros de Paulo e coloca eles no contexto da Bíblia, deixa o contexto intacto e interpreta de verdade daí. Como é que a gente consegue fazer isso de uma boa forma? É aí que também entra o argumento de ter uma boa Bíblia. Porque hoje, com inúmeras versões de Bíblia, fica mais difícil de ver. Se você não tem as palavras preservadas o máximo possível, fica difícil de você ver, fica difícil de você estudar a Bíblia. Para, por exemplo, poder fazer referências cruzadas. Que é o quê? Que é você pegar uma palavra e depois você entender que você pode achar essa mesma palavra em outro livro, em outra passagem, para você poder fazer a comparação de versículos e poder entender doutrina, ver a interligação doutrinal através das mesmas palavras. Então, preservar palavra por palavra, até pontuação por pontuação, isso é importantíssimo. Eu não estou falando isso de forma supersticiosa. Eu estou falando de uma forma real, é real mesmo. Tem que ter tido, tem toda a questão da doutrina, da preservação da palavra de Deus. E para os tempos modernos, desde que a língua inglesa acabou sendo a linguagem universal, eu me convenci já há um bom tempo que a Bíblia King James, ela foi feita no ano 1500 e alguma coisa, esqueci agora, aí depois teve a versão final dela no ano de 1611. E essa versão é a versão que se provou ser a versão definitiva pro idioma inglês. E como o idioma inglês é a língua universal hoje mais do que nunca, ou seja, a Bíblia King James está mais com autoridade hoje mais do que até na época. Mas é isso aí, tem toda a história por detrás e tal. E é um detalhe muito específico, depois a gente pode conversar sobre isso. E também tem aqueles vídeos que eu recomendei pra você já, naquela outra interação nossa que eu mandei pra você. Enfim, depois eu reviso isso também com você. Se você quiser, claro. Enfim. Mas então, precisa entender então que o ministério de Paulo é único. Então depois você pode ler em Atos 9, quando Paulo ele foi salvo. Sabe, eu queria ler para você vários versículos, mas não vai dar tempo. Não vai dar. Eu tenho aqui na verdade eu separei um punhado de versículos mesmo, seguindo uma linha de raciocínio, só que não vai dar tempo de ler tudo. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Talvez eu tente. Aí se você tiver paciência, se o vídeo ficar muito longo, eu coloco na descrição do vídeo todos os timecodes melhores que eu consegui fazer, para você poder então se guiar melhor, para não ficar tão confuso. Enfim, eu vou continuar aqui e vou tentar, porque eu nem ainda li os seus tweets, né? Porque o ponto é os seus tweets, mas, por incrível que pareça, essas dúvidas que você tem aqui, é o que eu falei, não adianta eu responder esses tweets seco, curto e grosso, sem estipular certos fundamentos, que é tudo isso que eu estou falando para você até agora. Você precisa entender esses fundamentos primeiro, para você então conseguir, na hora que eu falar a resposta para você dessas suas dúvidas, você poder daí absorver, poder realmente compreender da forma mais correta possível, senão você vai ficar confusa e essa confusão vai poder levar a vários sentimentos errados que vai te atrapalhar. Então, por isso que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ir em ato mesmo de se subjugar a Deus. E não tem por que temer, sabe? Deus, a gente sabe que Ele é amor, é verdade, é justiça. Então, qual que é o medo de se subjugar a uma pessoa dessa? Não tem por que temer. Assim como Deus falou para Caim, se tu fazes o bem, não serás aceito? Você quer um Deus que... Sabe, as pessoas querem um Deus que tem a capacidade de fazer o mal? Como é que você pode confiar em assim, a sua segurança eterna para um ser desse? Não tem como. Deus é perfeito, é Ele que a gente precisa. Então é só a gente se subjugar a Ele, em ato de submissão total a Ele, e falar que deixar a palavra dele ensinar a gente, que a gente vai conseguir ver. Para isso, a gente precisa diariamente, meditar nas Escrituras. Ler todo o contexto, reler,
com calma, querendo entender, sempre conversando com Deus, pedindo para que Ele ajude a gente. Enfim. E aí tem muito detalhe, né? Daí começa a vir os crentes e falam assim, mas será que tem os poderes sobrenaturais que vai ajudar a gente a entender e tal? E aí começa a vir para os dons espirituais. E isso faz parte também um pouco aqui do... Então, eu acho que eu já falei o suficiente de modo geral. Deixa eu ir logo pro ponto aqui, e aí eu volto e revolto, e vou indo e voltando, porque senão... Senão o negócio vai ficar muito doido. Então deixa eu tentar seguir uma linha, um fio da meada um pouco mais direto agora. E aí a gente vai voltando com o tempo no que precisar, caso você queira, óbvio. Não vou te forçar nada. E você pode se sentir livre para discordar com as coisas que eu vou falar e tudo, mas eu peço que pelo menos você leve em consideração para pelo menos meditar sobre. E comparar com o que você já sabe e pesquisar por conta própria, colocando essas informações na balança. E deixa, sabe, essa meditação um pouco, sabe? Sempre pensa, sempre vai e compara, sabe? Porque você pode chegar a ver coisas que você nunca viu antes, que finalmente pode abrir, sabe? Pode tirar as escamas dos seus olhos, se é que tem alguma ainda, sabe? Porque comigo foi assim, na hora que eu realmente entrei em contato com essa doutrina sã, 100% no seu fundamento. De novo, eu não estou querendo dizer que eu sei tudo, não é isso. Quando eu digo doutrina sã 100%, eu estou falando do fundamento. Isso tem como a gente ter 100% certo. Tem como ver isso 100% certo nas escrituras. Enfim, quando aconteceu isso comigo, sabe, para você ter uma noção, pela primeira vez na minha vida, por causa que eu sempre tive, né, Deus, graças, né, a Deus, a minha mãe, mais da parte dela do que da parte do meu pai, porque meu pai, enfim, é uma história longa, mas é mais da parte da minha mãe. Minha mãe, ela sempre me levava na igreja e tal. Eu tive influência católica da minha avó, depois eu tive influência protestante da minha mãe. Só que eu nunca tive vontade por conta própria de ler a Bíblia. Eu nunca tive vontade de ler a Bíblia por conta própria. Então, alguma coisa tinha que estar errado, né? E tava. Eu não estou querendo dizer que é assim que funciona com todo mundo, né? Porque tem várias pessoas que são obrigadas, né? Ou que tinha uma rotina mesmo e faz elas querer ler a Bíblia, mas elas nunca vão chegar ao entendimento. Tem aquela passagem que fala que as pessoas estão sempre aprendendo, mas elas nunca aprendem de fato. Elas estão sempre aprendendo, mas elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eu esqueci qual passagem que é agora. Deu branco. Que é o próprio Paulo que fala. Então, isso faz todo sentido. Mas quando eu entrei com essa doutrina, quando eu entrei em contato com essa doutrina sã realmente, caiu escamas dos meus olhos na hora. Foi impressionante. Eu, pela primeira vez na minha vida, eu tive vontade de realmente ler a Bíblia por conta própria. Porque eu entendi. Eu falei, é isso, essa é a verdade. Eu consigo ver claramente agora. E isso me influenciou de um jeito que eu finalmente agora sei da minha certeza, da minha salvação. Eu sei que agora eu estou edificando de verdade. De novo, eu não estou querendo dizer que eu tenho tudo certo, não é isso. Mas o ponto é esse, o ponto é o fundamento. Saber que você tem como você ver claramente o fundamento. Esse livro daí passa a ser um livro de verdade aberto para você. Você começa a ter a capacidade de entender ele, pelo menos de modo geral. De novo, não é que você vai entender tudo. Mas de modo geral você vai saber. Você vai saber o que está acontecendo. Sabe? Você não vai mais se perder, você não vai mais se deixar se levar por ventos de doutrinas. Você vai ficar firme de verdade. Enfim. Bom, então, de novo, é muito detalhe. E isso pode ser explicado de muitas formas diferentes. Pode ser explicado de muitas formas diferentes. Por isso que o mais correto seria uma conversa pessoal mesmo, sabe? Em vez de eu fazendo esse monólogo gigantesco aqui e tal. Mas é o que dá pra fazer agora, certo? Eu não sei onde você mora, eu moro em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo. Eu morei a maior parte da minha vida na capital, mas já faz um bom tempo que eu tô no interior. Mas eu moro no estado de São Paulo. Eu não sei onde você mora. Eu acho que você mora no sul. Eu acho que eu vi de relance alguma coisa em algum desses seus tweets que você acho que falou pra alguém, ou sei lá, eu não sei, que você mora no sul, eu não sei.
Então, não, acho que não é tão longe, mas enfim, infelizmente não é em São Paulo, né? Não é no estado aqui. Então, eu acho que a gente não vai conseguir se encontrar facilmente pessoalmente, infelizmente. Então, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso é que essa relação por vídeo acho que é o melhor que dá pra fazer, né? A não ser que a gente consiga depois fazer uma chamada ao vivo, né? Daí, aí sim, né? Aí sim, esse vai ser o melhor que vai dar pra fazer, né? Porque se encontrar pessoalmente acho que não vai dar. Enquanto a gente não faz isso, ou se você não quiser, não tem problema, o melhor que dá pra fazer então é isso. Eu faço um vídeo, se você depois quiser faz um vídeo, ou manda um áudio pra mim, ou faz um textão mesmo, não tem problema, o jeito que você quiser. Se você quiser levar essa conversa adiante, a gente leva sem problema nenhum. Sabe? Eu vou ficar feliz de te ajudar como eu já ajudei, já tentei ajudar várias pessoas, porque eu entendo qual que é o meu ministério, é o ministério de você também, é o ministério de todo mundo que tem a salvação hoje. Nós somos embaixadores de Cristo agora. Nós temos que levar o evangelho do apóstolo Paulo para essas pessoas terem a salvação instantânea, se elas crerem em um instante, e depois começar a edificar elas nas doutrinas do apóstolo Paulo específico e em todo o resto das doutrinas de todos os 66 livros da Bíblia que falta. Mas é com o filtro do Paulo, com o filtro, ou seja, se Paulo diz uma coisa que nos livros passados diz outra, o que vale é o que Paulo está dizendo. Se você encontra contradição, o que vale é quem está com a autoridade da dispensação atual, do tempo atual. E quem está com essa autoridade hoje é o apóstolo Paulo. Porque eu sei que não é João, por exemplo, enfim, Pedro, de acordo com 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, ou João, né, Apocalipse, porque a gente não está vivendo esse tempo ainda. Porque basta ver lá o que é que eles falam que tem que estar acontecendo. Nós não estamos vivendo. Agora, se a gente compara com o que está acontecendo de acordo com as cartas de Paulo, é exatamente isso que está acontecendo, isso já há 2000 anos. Mas isso pode parecer um exagero, né? Por que Deus ia fazer isso só para Paulo? Tem toda uma explicação para isso. E pode parecer estranho, caso você... De novo, eu não sei qual que é o seu conhecimento. Eu não sei se tudo isso que eu estou falando para você já sabia, ou se você só sabia um pouco, ou não sabia nada. Enfim, então eu tô falando o que eu acho que eu tenho que falar por hora. Então, deixa eu começar a ler finalmente aqui esses seus tweets, para então a gente poder seguir isso da melhor forma. Porque agora eu vou entrar em questões da edificação que eu falei para você, e agora eu vou tentar responder para você essas suas dúvidas desses seus tweets específicos. E olha, eu acho que eu vou fazer uma coisa bem densa aqui, que na verdade pode ser muito mais denso, mas eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Eu vou ir do calor do momento, para falar a verdade. Eu vou ver o que eu consigo. Então vamos lá. Eu vou começar a ler, eu acho que eu vou ler, eu vou ir lendo, aí a gente vai vendo como é que vai fluindo. Então, começa nesse seu primeiro tweet aqui. São 5 tweets. O seu primeiro tweet, então. Sábado eu estava conversando com a Aline como ser solteiro impacta algumas pessoas dentro da igreja. Principalmente mulheres. Não generalizando, mas a sensação que dá é que tem gente que só respeita mulheres na obra se elas forem casadas. Isso não faz sentido nenhum. Exato, você está correto, não faz sentido nenhum. E aí você, no tweet seguinte, você fala o porquê você acha que não faz sentido. Muito bem. Aí então, seguindo, esse pensamento não faz sentido para mim, porque Paulo aconselha os homens e mulheres a ficarem solteiros. Logo, essa lógica de você precisa casar para servir não faz sentido nenhum. Claramente, a questão das mulheres não ensinarem é algo muito específico e contextual. Certo? Então, aqui agora, a partir desse segundo tweet, já tenho alguma coisa mais para me agarrar, para começar a entender como que eu posso começar a levar esse esclarecimento para você. Porque quando você diz aqui que Paulo aconselha os homens e as mulheres a ficarem solteiros, isso é a clara referência a 1 Coríntios 7. O capítulo inteiro de 1 Coríntios 7. Certo. 1 Coríntios é um livro
é um livro que tem muita controvérsia, por causa do jeito que Paulo está falando. Então, a gente está falando de 1 Coríntios 7 aqui. Aí depois você vai falar de pastorado, de dons. Eu acho que eu vou continuar lendo esses seus tweets e eu vou dar a resposta tudo de uma vez. Acho que por causa que essas respostas elas se interligam, por incrível que pareça. De um jeito ou de outro elas se interligam. Então eu vou continuar lendo os seus tweets. Aí no seu terceiro tweet. Tenho sem dúvidas quanto ao pastorado feminino, com mulheres sendo solteiras. Porque me foi ensinado que isso não é certo. Mas quando eu vejo que mulheres também têm outros dons ministeriais, além do pastorado, eu fico tipo, ué, os outros podem, mas um em específico não pode? Sem contar que, se Paulo aconselha mulheres também a serem solteiras, significa que elas poderiam exercer pastorado sozinhas? Estou apenas comentando dúvidas e não afirmando nada, antes que venham me chamar de um monte de coisa. Aí o seu último tweet. Por isso que eu acho que a questão do ser solteiro por opção tinha que ser mais abordado. Porque celibatários acabam não se encaixando em muitas lógicas ministeriais. Por exemplo, pastorado é um dom compartilhado ou pode ser exercido sendo solteiro, solteira? Altas reflexões. KKK. E aí acaba essa sequência de tweets que eu achei excelente para eu poder fazer toda essa conversa com você. Muito bem, então aqui, além do 1 Coríntios 7 que a gente tem que abordar, a gente também vai ter que abordar questão de pastorado, mas aí, na verdade, com relação a dons de Deus, né? Com relação a dons, também não, é só isso, né? Pastorado e dons. Muito bem. Eu vou ter que, infelizmente, fazer uma pausa. Esse vídeo vai ficar realmente muito, muito longo. Você vai ter que ter paciência. Me desculpa. Eu vou tentar pôr os timecodes na descrição, para você poder se guiar melhor, caso você queira rever, enfim. E também simplesmente para não ficar muito confuso. Mas eu vou ter que dar uma pausa agora, porque esse meu celular que eu estou gravando, ele só aguenta gravar 53 minutos. Então eu vou ter que dar essa pausa agora. Então aí no próximo vídeo, na próxima parte agora que eu voltar, vai ser nesse mesmo vídeo, eu vou fazer a edição, eu vou já falar direto. Então, até. Um segundo.